Um governo de violência e vergonha nacional. Os corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira são localizados na Amazônia e o caso ganha manchetes no mundo. Bolsonaro culpa as vítimas e divulga uma nota de pesar sem citar os nomes de Phillips e Bruno. Curado da Covid, Lula vai a Minas Gerais e a estados do Nordeste e se encontra com pequenos produtores rurais. O ex-presidente Lula puxou 1 minuto de silêncio em homenagem ao indigenista e ao jornalista assassinados e criticou a cultura de morte do governo Bolsonaro. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Foi um crime com requintes de crueldade. Os dois irmãos envolvidos com pesca ilegal e que, segundo alguns, têm ligações também com narcotraficantes, abasteceriam traficantes que atuam naquela região do Vale do Javari. Esses dois irmãos confessaram o assassinato para a polícia e acabaram levando os policiais até o local onde estavam os corpos de Dom Phillips e de Bruno Pereira. Aliás, estavam os restos mortais ali, infelizmente, porque depois do assassinato, os corpos foram incinerados e enterrados numa localidade no meio da mata. Houve durante a semana um jogo de contra-informação muito estranho, lembrando táticas militares, de fazer essa informação falseada. Chegou a circular a informação através da Embaixada Brasileira em Londres. A informação de que foram encontrados os corpos, eles estavam amarrados numa árvore. A informação foi dada pelo Itamaraty para a família do jornalista Dom Phillips em Londres. Depois a Polícia Federal negou. E aí ficou esse jogo. Afinal, por que vazaram essa informação? Deve ter vindo de dentro do governo. Bom, passadas 48 horas, os assassinos confessaram e aí levaram a polícia até o local. O governo foi acusado de demorar demais para fazer as buscas, para não prejudicar Jair Bolsonaro, que estava em viagem aos Estados Unidos e não queria ser constrangido com essa situação no encontro que teve com Joe Biden. Então o governo demorou para colocar em campo as suas equipes e quem acabou cumprindo o papel central foram as equipes indígenas de buscas. Eles conhecem muito bem a região e junto com policiais militares, gente simples da base da PM lá do Amazonas, foram os primeiros a chegar até o local onde estavam a mochila e algumas roupas de Phillips e do indigenista Bruno Pereira. O governo teve vários momentos terríveis nesse quadro de buscas. Jair Bolsonaro disse que os dois, que são vítimas de um assassinato brutal, tinham ido para uma aventura. Aventura é o governo Bolsonaro, que apoia garimpeiro, apoia crimes, apoia milícias. Isso sim é aventura para um país. Os dois que morreram assassinados, imagine a família, as famílias vendo o presidente dizer que eles estavam numa aventura. Os dois estavam trabalhando. Dom Phillips é jornalista e o Bruno Pereira é um dos maiores indigenistas do Brasil. Conhece aquela região, conhecia, como ninguém, o Vale do Javari. Além de chamar de aventura, ele disse que Dom Phillips, o jornalista, era mal visto na Amazônia, mal visto pela gente bolsonarista, por essa gente da morte e da violência. Depois que os corpos ou os restos mortais foram encontrados, Bolsonaro divulgou uma nota de pesar sem citar o nome dos dois, de Phillips e de Bruno Pereira. Ah, será que ele estava com vergonha? Não quis? Não, é tática de algoritmo de internet. Bolsonaro tem milhões de seguidores. Então, se ele cita os nomes, ele coloca o assunto nos buscadores das redes sociais e da internet. Então, ao não citar os nomes, ele diminui a repercussão indireta do caso. Mas não tem como segurar. No fronte internacional, a ONU divulgou uma dura nota, cobrando investigações por parte do governo brasileiro. Lideranças do Parlamento Europeu também fizeram críticas à atuação de Bolsonaro e do governo dele na Amazônia. Então, uma série de constrangimentos internacionais. Mas para quem mora aqui no Brasil não é surpresa nenhuma. Em 2018, o Bolsonaro tinha prometido, durante a campanha, nenhum centímetro a mais de terra indígena. Ele fez campanha com o símbolo da campanha era uma arma.
Um presidente que apoia abertamente garimpo e madeireiro. Um presidente que faz da morte programa de governo. Então, eu não vou cometer a leviandade de dizer que o Bolsonaro é o responsável direto pelos 2 assassinatos, mas o discurso dele autoriza a cultura de violência na Amazônia e, indiretamente, ele é responsável por esse caos que nós vivemos em todo o país e ainda mais na Amazônia. Bom, são perdas terríveis. Dom Phillips, Bruno Pereira, perdas humanas para as famílias, evidentemente, a gente se solidariza, é uma tristeza muito grande. Perdas e um crime contra a liberdade de imprensa, porque imagine agora o risco e o medo de jornalistas que querem fazer matérias na Amazônia. Então é um crime contra a liberdade de imprensa, é um crime contra o Brasil, porque não se acha um Bruno Pereira em cada esquina. Ele falava 4 ou 5 línguas indígenas, era o maior conhecedor dos chamados indígenas isolados que vivem ali no Vale do Javari. É uma formação de 20, 30 anos que o país joga fora, um capital humano também que se perde, além da dor para a família, evidentemente. E é também um aviso para quem trabalha nessa área. Imagine como se fazia na época da ditadura. Se torturava, se matava para que o outro soubessem e ficassem com medo. Um menino, um jovem, uma jovem que queira entrar para trabalhar nessa área vai pensar, eu não quero virar um novo Bruno Pereira. Esse é o objetivo da extrema-direita bolsonarista ao tomar uma atitude como essa. Agora, eu acho que vai ter efeito contrário. As pessoas vão se mobilizar, quem trabalha nessa área está se mobilizando, os antropólogos, indigenistas, e o Brasil vai reconstruir, inclusive a FUNAI. Esta semana foi divulgado um dossiê por funcionários da FUNAI, mostrando que a FUNAI se transformou numa fundação anti-indígena sob o governo Bolsonaro, assim como ele transforma outros órgãos em órgãos para fazer o contrário do que deveriam fazer, né? É algo completamente absurdo. E esta semana, gerando muita comoção, circularam fotos de Bruno Pereira entre os indígenas e um vídeo em que ele mostra toda a sua integração, né, o respeito pela cultura indígena do Vale do Javari, um vídeo muito emocionante que a gente deixa aqui também como homenagem às vítimas desse crime brutal. Marinawa kenade, Marinawa kenade, Marinawa kenade, Marinawa kenade, Tabarini hezawezani, Tabarini hazawezani. Agora. Hawanararae, Hawanararae. Em Brasília, circulam informações de que este caso na Amazônia e também a crise na economia e o avanço de Lula provocam desespero na campanha bolsonarista. Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro não se entendem. O Flávio, senador da casa de 6 milhões de reais, da fábrica de chocolate, da loja de chocolate, ele apoia uma campanha assim mais tradicional, feita junto com o PL. São essas inserções que estão entrando na TV, com o Bolsonaro fingindo que é bonzinho, com famílias, defendendo as famílias. Já o Carlos, o Carluxo, ele quer aquela campanha mais agressiva de rede social. Então eles estão se desentendendo sobre a linha da campanha. Além disso, a Michele Bolsonaro, a esposa do Bolsonaro, se negou a gravar campanha, a gravar uma participação na televisão para a campanha. O Bolsonaro queria a ajuda dela para recuperar terreno entre as mulheres, já que as mulheres, talvez o setor onde o Bolsonaro tenha menos apoio, até porque ele ataca sem parar, né? É um machista misógino. Bom, além disso, Jair Bolsonaro já fala em trocar o candidato a vice. Ia ser o general Braga Neto, um bolsonarista militar. Ele quer trocar pela Tereza Cristina, que é ligada ao agronegócio. Saem os militares e entra o agronegócio? Não, ficam os militares, mas disfarçando, colocando uma política ligada ao agronegócio, Tereza Cristina, como vice. Na oposição, Lula, agora curado da Covid, foi a Minas Gerais, se encontrou com o candidato a governador Calil, participaram de um ato em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, uma área do agronegócio,
e ali em Minas Lula está muito bem, muito forte, importante, que é o segundo colégio eleitoral do país. E houve um incidente, né? Bolsonaristas usaram um drone para lançar uma substância, seria veneno, em cima do público que estava ali aguardando para ouvir Lula. Mas foi uma fala bastante forte e simbolicamente importante essa parceria com o Calil, que é candidato a governador. Depois Lula seguiu para o Nordeste, temos imagens, Lula visitando a feira de pequenos agricultores em Natal, né, conhecendo ali o pessoal da agricultura familiar, e depois um grande evento, uma grande mobilização popular em Natal ao lado da governadora Fátima Bezerra, única governadora mulher eleita no Brasil. Lula participou deste ato com muita gente em Natal e falou sobre o caso na Amazônia, inclusive pediu 1 minuto de silêncio e depois falou sobre o caso. Para finalizar, mais uma semana em que a gente se preocupa com o aumento dos casos de Covid. Tanto que o governo federal está autorizando agora a 4ª dose, não só para quem tem mais de 50, mas para quem tem mais de 40 anos de idade. Portanto, tome a sua dose de reforço. Quem tem mais de 40 anos, nessa semana já pode procurar para tomar a dose de reforço. Senão as vacinas também vão perder a validade. Em agosto, 28 milhões de doses que estão lá estocadas pelo governo federal perderiam a validade se a campanha não se acelerar. Vamos tomar a vacina e cuidado de novo contra a Covid. A nossa dica na Sopa de Letras esta semana é o romance histórico Samarcanda. Olha que edição bonita, né? Um livro de Amin Maalouf, escritor libanês. Ele conta a história do poeta e filósofo Omar Khayyam, que era do século XI, um poeta da Pérsia. Hoje é o Irã, mas aquela região toda mudou muito, né? A geografia, as fronteiras e tudo. Então, olha que legal, aqui o livro tem um mapa para que você entenda por onde passa o personagem central do livro, passa por várias cidades aqui da chamada Rota da Seda, entre a China e o mundo ocidental. Então passa por Khorasan, Nishapur, Isfahan. Então conta a história de Omar Khayyam, esse poeta que foi o autor de um manuscrito que era um tesouro da língua árabe, Rubaiyat. Esse manuscrito ficou durante séculos guardado numa fortaleza na Ásia e depois foi resgatado, entre aspas, né, por ocidentais e estaria no Titanic, teria afundado esse tesouro da cultura, da língua árabe, teria afundado no Titanic. Samarcanda é também o nome de uma cidade que hoje fica no Uzbequistão. É uma dessas que aparece aqui no mapa, né? E é uma forma da gente viajar para uma outra cultura, para uma outra região do planeta. Um livro muito bem escrito da editora Tabla, brasileira, especializada em fazer traduções diretas, né, do árabe para a língua portuguesa. Fica a dica, Samarcanda, um romance histórico na nossa sopa de letras. Nosso cafezinho essa semana vai para um personagem muito conhecido do esporte e da cultura do Brasil. O grande Walter Casagrande. Grande. O Casão, né? Um super jogador dentro de campo e que esta semana foi alvo dos Bolsonaro, da família Bolsonaro. O Casagrande está lançando um documentário sobre a vida dele, esteve no programa da Fátima Bernardes para falar do documentário e não deixou de falar também sobre o quadro político brasileiro. Diz que nós temos um governo cruel, covarde. Bom, a família Bolsonaro não gostou, o Jair Bolsonaro publicou uma resposta e depois o Flávio, o sujeito da mansão, fez um trocadilho infeliz, lamentável, com pó, achando que ia ofender o Casagrande, né? Porque o Casagrande foi usuário de droga, foi dependente químico. Então, achou que estava fazendo uma gracinha o Flávio. Também para tirar o foco do crime na Amazônia, dos assassinatos, da violência. O Casagrande não tem problema nenhum em falar sobre isso. Escreveu livro, fala abertamente sobre a dependência química, até para trazer luzes sobre essa questão. O Casagrande
tem uma história muito bacana, né? Ele foi um dos líderes da democracia corintiana, ao lado de Sócrates, Vladimir e outros, lá nos anos 80. Democracia no futebol, né? Tirar aquela imagem de que jogador tem que ter paternalismo, né? Os dirigentes têm que decidir tudo. Mas eles foram também muito corajosos e muito ativos na campanha das diretas, quando o Brasil ainda estava vivendo no final da ditadura. Então a democracia corintiana dentro do campo e fora de campo. Então o nosso cafezinho e nossa solidariedade ao Casagrande, ele tem história. O bolsonarismo vai ser varrido de volta para o esgoto de onde ele não devia ter saído. Essa gente vai para o lixo, para a lata de lixo da história, e o Casagrande não. O Casagrande estará sempre na lembrança como um bom jogador, não chegava a ser um craque assim, mas era um ótimo jogador, jogou até na seleção brasileira. E como um craque, aí sim, fora dos campos, falando, personalidade política, corajoso. Viva o Casagrande, que enfrentou os bolsonaristas. Um cafezinho, o meu ídolo, ao lado de Sócrates, Walter Casagrande.